Vamos lá falar de retroatividade na segunda exceção, o desenho que a prova demanda que a gente faça. Eu vou narrando aqui para você e você vai construindo a ideia junto comigo, tá bom? E a gente vai ver que a pergunta da prova vai ser sempre a mesma. Escuta bem. Ela fala assim, ó. Uma lei A de 2010 estabeleceu que a alíquota do tributo seria de 10% e a multa pelo descumprimento de uma obrigação principal ou acessória seria de 20%. O contribuinte realizou o fato gerador desse tributo em 2011. Para você lembrar, quando ele realiza o fato gerador do tributo, nasce o dever de pagar dele. E aí, gente, vai depender se o ente administrativo precisa da sua ajuda ou não. Então a prova traz duas conversas aqui, nós já vimos anteriormente. Quando o contribuinte tem que lançar e não lança, o fisco vai lançar a diferença de forma oficiosa. 149.2 do CTN. E quando não é uma coisa relacionada com o lançamento por parte do contribuinte, quando ele não paga, ele toma, como regra, um auto de infração, que vai abrir um processo administrativo tributário. Lembra dessa conversa? Comecinho. Ok. Então, ele realizou o fato gerador do tributo e não pagou esse tributo. E aí, ou a prova vai falar para você que o ente vai lavrar o auto de infração ou lançar esse tributo uma data tal. E não se preocupe com essa pretensa inversão que vai aparecer aqui agora, tá? Que ela fala o seguinte: posteriormente, segue a conversa, veio uma lei B de 2014 que estabeleceu que a alíquota do tributo seria de 5% e que a multa pelo descumprimento da obrigação principal ou acessória seria de 10%. O que ela vai sempre pedir para você? Para você marcar qual é a alíquota e qual é a multa aplicáveis ao contribuinte lá no ato do lançamento ou do auto de infração, por exemplo, no mesmo ano. 2014, 2015, qualquer que seja. Ok? Seguiu bem a ideia? O que você já sabe, gente? Que é sempre da lei para frente. Que é sempre da lei para frente. Quando ela vai retroagir? Letra A, que você anotou. Quando ela for mais benéfica ao contribuinte no que diz respeito à interpretação, quando ela está trazendo simplesmente uma interpretação, porque ela não prejudica. Ela falou de interpretação aqui? Não. Na letra B que você anotou, quando ela for mais benéfica ao contribuinte em relação à multa, em relação à penalidade. Então olha lá, eu tinha uma multa de 20 que veio para 10. Ela é mais benéfica? É. Então eu vou usar quanto? 10. O problema não está aqui. O problema está na alíquota, gente. É onde todo mundo erra. Por quê? Eu tinha uma alíquota de 10 e ela foi para 5. Qual que eu vou usar? Aí a maioria fala assim, 5. Não, é 10. Professor, você ainda tem a capacidade de falar para mim que essa porcaria dessa matéria é fácil? É, desde que você olhe a coisa certa, gente. Tem um artigo, leitura obrigatória, que ele responde isso aqui para você. E quando você erra pela primeira vez, é a hora de errar, é aqui, na hora da prova você não erra nunca mais. A alíquota, gente, não interessa se está subindo, se está descendo, se está para a direita, se está para a esquerda, se está para baixo, se está para cima, qualquer coisa, ela vai ser sempre ao da data da realização do fato gerador. Então você tem que ler ali o artigo 144 do CTN, que fala para você que a alíquota aplicável reporta-se sempre ao da data da ocorrência do fato gerador. Então, se a alíquota aqui é 5, não interessa. Olha aqui, quando ele realizou o fato gerador lá em 2011, a lei então vigente para ele era de 2010. É por isso que eu usei de 10 aqui. Ok? Vê se você enxergou isso aqui. Vai pausando, pega a historinha que eu te contei, tenta você resolver o seu quadrinho. E aí, eu vou complementar isso aqui. Vamos imaginar que veio uma nova lei. Vou pôr até em outra cor, que eu vou apagar depois. Uma lei de 2015, que estabeleceu que a alíquota do tributo seria de 12 e a multa pelo descumprimento de obrigação principal ou acessória seria de 15. O que sua prova pede? Sempre a mesma coisa, marque a alíquota e a multa aplicáveis a esse contribuinte. Já sei que as coisas funcionam da lei
para frente. Quando vai andar para trás? Quando for mais benéfico em relação a penalidades. Eu tinha 20, foi para 10, foi para 15. Quanto que eu vou usar? 10. Por que 10, professor? Porque, gente, segue o fluxo. Só vai andar para trás quando for mais benéfico em relação à multa. Eu tinha uma multa de 20. Depois veio de 10. Ela é mais benéfica? Sim. 10 eu já tenho. Depois, quando vem a multa de 15, 15 é mais benéfico que 10? Não, então essa me prejudica. Então não vai andar para trás. É por isso que eu uso de 10. Volta lá. A alíquota era de 10, foi para 5, foi para 12. Qual que eu vou usar? 10. Eu te falei que não interessa se está subindo, se está descendo, se está mais ou menos, se está para o lado, se está para a direita, se está para a esquerda. Sempre da data da realização do fato gerador. Se eu realizei em 2011 a lei é de 2010, eu uso 10. É assim que funciona, tá bom? Aprenda a usar o seu quadrinho, aprenda a desenhar, que assim você não erra. E vou aproveitar para a gente matar aqui na letra C, a terceira exceção. Temos provas recentes da OAB que também cobraram, você vai colocar aí, lei que estabeleça novos critérios de apuração, lei que estabeleça novos critérios de apuração ou fiscalização. É o parágrafo 1º do artigo 144 do CTN. Então, lei que estabeleça novos critérios de apuração ou fiscalização. Ok? 144, parágrafo 1º. Vou voltar para esse desenho aqui, ó. Hoje, os autos de infração são todos lavrados de forma eletrônica, na maioria dos entes tributantes, ok? Mas vamos imaginar aí que tem um município, era assim que funcionava há muito tempo atrás. Tem muito município pequeno que ainda está desse jeito. Tem um município que bota lá na lei dele que, para ele lavrar um auto de infração, ele precisa de preencher 3 formulários. O amarelo, o verde e o azul, ok? E aí vem a nova lei, a lei B ali que estava no nosso desenho, e fala lá que agora, se ele for lavrar um auto de infração, ele só precisa de um formulário amarelo. Ela trouxe um novo critério de fiscalização. A lei que traz o novo critério de fiscalização também pode andar para trás. Ah, ele ainda não lavrou o auto de infração, veja aqui. Ele ainda não lavrou o auto de infração lá de 2014. E essa lei aqui de 2015, que falou aqui, ou essa lei de 2014, que falou aqui que ele, ao invés de 3 formulários, que era o que falava a primeira, aqui só preciso de um, eu posso usar isso aqui para trás. O que eu preciso que você lembre? Só aqui, ó. Uma lei que estabelece um novo critério de apuração ou fiscalização, parágrafo 1º, 144 do CTN, vai para trás também, ok? A gente mata assim o princípio da irretroatividade, agora a gente vai falar do princípio da igualdade, lá que é o nosso 5º ponto. Algumas historinhas sobre ele, tem um tempinho que a prova não fala, então é o 5º, eu vou seguir aqui a nossa listinha. 5º princípio da igualdade. Tem 2 frases importantes aqui. 150, inciso 2 da Constituição. Ele fala para nós o seguinte, que, diante de fatos econômicos idênticos, o tratamento tributário dispensado também deverá ser idêntico. Eu vou desenhar isso aqui para você. E, em outro momento, tem prova que exige isso aqui, gente, aproveitando uma história, que é a seguinte. Você sabe que todos são iguais perante a lei, isso está lá no artigo 5º da Constituição. Só que isso veio para o direito tributário, no inciso 2 ali do 150, porque nós tivemos alguns desequilíbrios. Lá na década de 70, na década de 80, aí em meados da ditadura, nós tínhamos, por exemplo, uma isenção para o imposto de renda para militares. Então ele dava uma diferença tributária em vista, por exemplo, de uma profissão. E aí esse princípio veio para proteger, e tem muita doutrina que fala isso, vem vedar privilégios odiosos. Então se a prova vem perguntar qual é o princípio que serve para vedar privilégios odiosos, ela está falando do princípio da igualdade ou isonomia, que é o sinônimo dele, tá bom? Cuidado com isso. E o outro, que diante de fatos econômicos idênticos, o tratamento tributário dispensado também deverá ser idêntico. Vamos desenhar aqui. Quando você pega lá do imposto de renda, gente, você vai ver assim, ó,
É uma tabelinha que vai crescendo. A pessoa que ganha menos de R$ 1.903 está isenta, está dispensada. A pessoa que ganha 2.000 e pouquinho ali, vou pôr aqui 2.000, ela vai pagar 7,5%. Aí tem uma alíquota de 15%, tem uma alíquota de 22,5%. E a maior é 27,5%, estão falando aí que vão mexer isso aí para 25%, tá? A pessoa que ganha hoje, acima de R$ 4.664, paga 27,5%, ok? Então qual que é essa conversa de tratamento idêntico? Se você pegar um médico que ganha R$ 10.000 por mês, ele vai pagar 27,5%. Se você pegar um pedreiro que ganha os mesmos R$ 10.000 por mês, ele vai pagar os mesmos 27,5%. Se pegar uma moça da vida aí, um rapaz da vida aí, uma prostituta que ganha R$ 10.000 por mês, vai pagar os mesmos 27,5%. E eu brinco com essa. Se pegar um professor que ganha R$ 10.000 por mês, isso é impossível de acontecer, o professor não ganha R$ 10.000 por mês, só trabalha um monte, tá? Mas brincadeiras à parte, eu botei a moça da vida aqui, né? Ou o rapaz, 10.000, 27,5. Você vai ver que diante de fatos econômicos idênticos, o tratamento tributário dispensado também será idêntico. Não é por sua profissão, opa, paguei o lugar errado. Não é por sua profissão, não é por sua classe social, não é por sua cor que você pode ou vai pagar mais ou menos tributos. O princípio da igualdade ele vem para proteger exatamente isso, tá bom? A prova fica em cima dessas frases. Vedar privilégios odiosos e fatos idênticos se tributam de forma idêntica. Deixa eu só brincar um pouquinho com você aqui, para ver como é que está seu conhecimento do dia a dia. Eu gosto de dar essa visão aqui para, às vezes, quebrar o gelo dentro da aula. Professor, quer dizer que se eu ganhar, por exemplo, R$ 6.000 por mês, eu vou pagar 27,5%? É isso mesmo. Professor, e se o cara ganhar 60 mil por mês, ele vai pagar os mesmos 27,5%? Sim. E se ele ganhar R$ 600.000 por mês, ele vai pagar os mesmos 27,5%? Sim. Ah, professor, mas esse negócio não é justo de jeito nenhum. Por incrível que pareça, é. Por causa de um princípio que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que chama capacidade contributiva. Eu vou te ajudar desde já com uma frase, que é a seguinte: quanto mais se ganha, mais se paga. Isso é capacidade contributiva. Então você vai ver que o cara que ganha 6.000, ele vai pagar mais do que o cara que ganha 3. Essa tabela aqui já mostrava de alguma maneira pra gente. Aqui, ó. O cara que ganha 6.000, ele paga 27,5. O cara que ganha 3 vai pagar 15. Então, capacidade contributiva. Mas você fica pensando que isso aqui não é justo, gente? Mas é. Eu só vou dar uns números aqui pra você, não dá tempo da gente ficar calculando, mas o negócio é meio doido, tá? Hoje, uma pessoa que ganha R$ 6.000 por mês, se ela pagar tudo certinho, ela deveria pagar ali de imposto de renda uns R$ 613, mais ou menos. O salário líquido dela, descontando previdência oficial e etc., uns R$ 4.200, tá? Ela tem uns R$ 1.700 de desconto. Uma pessoa que ganha R$ 60.000 por mês, se fosse em carteira assinada, ela pagasse tudo direitinho, você deve imaginar, né? Ah, então ela ganha 10 vezes mais, paga 10 vezes mais, ela vai pagar 6.000 de imposto. Não. Uma pessoa que ganha R$ 60.000 por mês paga aproximadamente R$ 15.600 de imposto de renda. O que muita gente vai buscar em um concurso público aí, esse cara paga de imposto de renda. Olha só. Se você pensa aqui, ó, que é 10 vezes mais, veja que o tributo é bem maior. Ó. Ele dá quase 3 vezes mais. Isso é progressividade. Eu tenho uma dica bem importante para te dar. Toda vez que você vê isso aqui, gente, ó, essa crescente, tá de cabeça para baixo aqui, né, mas você tá vendo que tá crescendo, 7, 15, 22, 27, isso ilustra o princípio da progressividade. E olha que legal, a gente está falando do imposto de renda. E às vezes a prova vem perguntar para você se o imposto de renda pode ser progressivo. O desenho já mostra, essa conta aqui já mostra, e ainda brinco com você. Tem um macete em cima de um cachorrinho. Já ouviu falar do PUG? O imposto de renda ele é apurado sobre 3 critérios: progressividade, universalidade e generalidade. Olha o PUG aí. Progressividade, universalidade e generalidade. Só para acabar com essa discussão, isso aqui é até meio desanimador, né? Uma pessoa que ganha R$ 600.000 por mês,
se for em carteira assinada, ela vai pagar de forma aproximada aí 165 mil reais de imposto de renda no mês, tá? O que você não vai ganhar no ano, esse cara paga de imposto de renda. Só que o detalhe aqui é o seguinte, o cara tem que ser muito mané para poder pagar 600 mil reais de imposto de renda por mês, tributando tudo na pessoa física, por exemplo. É o momento que vai chegar o cara que vai planejar para ele, é o planejamento tributário. E se você está gostando da matéria, é onde você vai ganhar mais dinheiro na sua vida, que é no planejamento tributário. É por isso que o prof fica propondo para você. Vamos estudar de uma vez só, para a gente sair desse mundo aqui de prova e ter a conversa de como que a gente vai arrumar a vida desse cara e ganhar X valor em cima dele, no bom sentido, prestando o meu trabalho, sendo um advogado dele. É isso que eu proponho, tá bom? Próximo princípio. Tem um princípio que sai juntinho aqui, que a OAB já cobrou demais, que é o princípio do non-olet, ou do non-olé. Esse é o único princípio que não está na Constituição, está no CTN 118, combinado com o 126, inciso 1 do CTN. A prova vem perguntar para você se pode tributar uma atividade ilícita. Ó, o cara aqui ganhou renda, ganhou receita, fruto do tráfico de entorpecentes. Pode tributar ele? Não pode tributar? A gente vai ver que não interessa se é lícito ou ilícito, vai tributar do mesmo jeito. Non-olet significa que o dinheiro não tem cheiro. Tá? Então não interessa se é lícito ou não. O materialzinho que você recebe está escrito assim, ó. Tem um julgado lá antigo, de 98, que fala que abriu o precedente que é legítima a tributação de produtos provenientes de atividades ilícitas ou criminosas. Então vai tributar normalzinho, tá bom? E aí, gente, só fica esperto, porque a prova da OAB, ela contou a historinha lá do cara que teve renda, fruto de tráfico de entorpecentes, e veio perguntar se ele poderia ser tributado. Esse tipo de questão fica jogando assim, ó, não pode não tributar, mas vai confiscar a renda dele. O próximo princípio você vai ver que confisco é vedado. Fala assim, não pode tributar, mas pode multar ele. Você vai ver que tem tributo e tem multa, caso ele não pague. E você vai identificar que seria um prêmio, né, gente? Você está aí trabalhando, estudando igual um maluco para passar na prova da OAB, para advogar, ganhar seu dinheiro e tributar tudo na atividade ilícita. Se não tributasse uma atividade ilícita, está premiando o cara que está na irregularidade. Vamos parar de estudar para a OAB, vou plantar maconha, muito melhor. Não, tributa sem prejuízo do problema que você vai ter na esfera civil, criminal e etc. É assim que funciona, tá bom? Mas eu quero que você fique atento para o sinônimo, porque a prova já chamou esse princípio aqui também de non-olet de princípio objetivo. Não pode errar a questão por causa do sinônimo. Princípio objetivo do fato gerador. Não vai considerar se é legal ou se é ilegal, vai tributar da mesma maneira. Princípio objetivo do fato gerador. Cuidado com ele. Ok? Já vai para o próximo. É o 7º. Princípio da vedação ao confisco. 154 da Constituição. Ok. Primeira coisa para a gente falar sobre vedação ao confisco. A Constituição fala que é vedado aos entes tributantes estabelecerem tributos com efeito de confisco. Mas a dificuldade que a gente tem é traçar um efeito, é traçar um conceito de confisco. O conceito até que não é difícil, porque tem um que eu gosto, que é do Ives Gandra, que ele fala assim: sempre que a tributação agregada retire do contribuinte a sua capacidade de viver, a sua capacidade de subsistência, a gente vai estar diante de um confisco. Só que para a gente aplicar isso, gente, é muito subjetivo, porque 1 milhão pode ser muito para você e pode ser pouco para mim. 10 milhões pode ser muito para mim e pouco para você. Então, para a gente conseguir cravar um efeito de confisco, a gente precisa analisar muito o caso a caso. Só que a prova, ela tem também o ladinho dela, tem a preferência dela no que diz respeito a esse tema. Eu gostaria que você ficasse muito atento com 2 súmulas que já caíram de rodo na nossa prova de primeira e de segunda fase. Primeiro, a súmula 323 do STF. A 323, ela vai falar que é vedado ao ente tributante reter a sua mercadoria
como forma coercitiva para pagamento de tributo. Então ela fala aqui em mercadoria, se apreender alguma mercadoria para te obrigar a pagar um tributo, isso não pode. Por que isso, meu povo? Porque se você se lembra, é aqui que eu tenho que pagar, no crédito tributário. E se eu não pago, lá na frente tem uma execução fiscal, tem uma ação expropriatória para poder cobrar esse cara que não paga. Então eu não posso reter a mercadoria para obrigar a pessoa a pagar. Isso já aconteceu demais, era muito comum. A pessoa comprava alguma coisa em um estado, saía com um carro cheio de mercadoria de um estado para outro, parava na barreira da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, via aquele monte de mercadoria e falava, cadê a nota? Cadê o recolhimento do ICMS? Cadê a nota do transporte? Ah, não tem. Ah, então tá tudo apreendido. E tinha muita gente com transporte de carga perecível, ficava maluco, tinha que pagar lá na hora para liberar, que senão o prejuízo ia ser muito maior. O princípio da vedação ao confisco, não pode estabelecer tributo com efeito de confisco e também não pode, a súmula veio daí, né, te obrigar a pagar o tributo fazendo a retenção de uma mercadoria. A outra súmula está na mesma ideia, só que ela pega a interdição, que é a súmula 70. Súmula 70 do STF fala que é inconstitucional a interdição do estabelecimento como forma coercitiva para pagamento de tributo. Então, do mesmo jeito que não pode apreender, não pode interditar o seu estabelecimento para poder te obrigar a pagar, tá bom? A prova cobra muito em cima dessas aqui. E um ponto muito distante, que ela não costuma cobrar, mas o prova vai falar para você por desencargo aqui da consciência, que seria sobre multas. Você já sabe que multa não é tributo. Quando você lê a Constituição, ela está falando lá que é vedado aos entes tributantes estabelecerem tributos com efeito de confisco. E a prova já perguntou para você. O princípio da vedação ao confisco se estende à multa, se estende à penalidade? Veja, saiba resolver a sua prova, a frase que eu falo sempre, porque você tem que ver o jeito que a questão está perguntando, gente. Por quê? Porque o STJ e o STF têm entendimento dominante de que o princípio da vedação ao confisco, ele pode se estender também a multas, a penalidades, mas tem que observar um duplo caráter. Eu já mostro ele para você. Deixa eu só dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem um patrimônio conhecido e declarado de R$500 mil e você não mentiu, não. E sei lá o que é que você aprontou, você foi e tomou uma multa de 2 milhões. É confiscatório isso aqui? Ora, se você vender seu patrimônio inteiro, ainda vai faltar 1,5 para poder pagar essa conta. Como é que você vai viver? Cadê sua subsistência? Então, sim, uma multa pode ter um efeito confiscatório. Eu citei para você, tem multa de 200%, até de 300% eu já vi. Então você consegue, né, comprovando um monte de coisa aí, na jurisprudência, isso não é previsão constitucional, você consegue efetivamente tentar reduzir essa conversa. Mas qual é o detalhe? O que a jurisprudência ela compõe aqui para nós, gente? Que tem que observar um duplo caráter. Um caráter pedagógico punitivo, que eu vou te punir para te ensinar, para você não mais fazer isso de novo. Mas também não confiscatório do outro lado, porque eu não posso te punir para te aniquilar, para não deixar você viver mais, não ter a capacidade nem de sobreviver mais com tanto de penalidade que você vai pagar. Então veja, saiba resolver a sua prova, porque se ela estiver na regra lá da Constituição, é só para tributo. Se por acaso ela perguntar sobre multa, ela costuma condicionar no enunciado, como a nossa banca tem a característica, segundo o entendimento do STJ, do STF, ela te empurra para isso. Tem próximo princípio chegando aí, importantíssimo para nós hoje, tem caído numa porrada de concurso, a prova se inspira, que é a capacidade contributiva. No próximo.